Então, continuando esse assunto, né, para falar a respeito de cistite, a gente sabe que a alimentação está muito envolvida nisso. Assim como alguns alimentos podem ajudar a gente a prevenir, outros podem ajudar a desencadear a cistite ou infecção urinária. Para isso, para conversar sobre isso, estou recebendo a Viviane Santana, nutricionista, mais uma vez. Tudo bem, linda? Tudo bem. Bem-vinda de novo, viu? Obrigada. Olha, você trouxe aqui uma série de alimentos que são muito saborosos, né? Eu tô vendo aqui que só tem coisa gostosa, mas algumas não são muito recomendadas para as pessoas que costumam ter infecção urinária. De que forma que os alimentos podem influenciar nisso? Então, eu vou começar falando um pouco dos alimentos para serem evitados para as pessoas que querem prevenir, que têm uma certa tendência genética e familiar, ou então é mais suscetível a ter formação de cálculo, ou mesmo cistite, que a doutora havia comentado. Tá. Então, aqui temos, Quais por são exemplo, os que não são bacanas, interessantes da gente consumir no dia a dia, ou então com mais frequência? Então aqui, representando as proteínas de origem animal, eu trouxe o leite de vaca, no caso, e o queijo. Tá. São dois alimentos, eles são ricos em proteínas e essas proteínas, elas acidificam o pH urinário, fazendo com que haja uma maior excreção de cálcio e associado a outros componentes que eu vou abordar daqui a pouquinho, a formação de complexos formando esses cristais, que são os cálculos, fazendo com que haja uma suscetibilidade de infecção do trato urinário. Tá. Por isso é interessante evitar esses alimentos. Tá. Temos aqui também o espinafre, pelo fato dele ser rico em oxalato, que aí então com o aumento, né, dessa excreção de cálcio, ele forma o oxalato de cálcio, que é o cristal que vai se depositar. Tanto pode se depositar no rim, quanto também na bexiga. Tá. Então, para que a infecção urinária seja evitada, é importante consumir alimentos que deixam a urina mais alcalina, é isso? Isso, exatamente. Tá. Que são alguns outros alimentos que eu trouxe para mostrar aqui. E o chocolate? O chocolate também é rico em oxalato, oxalato e também pode formar o oxalato de cálcio na urina. Por isso também é interessante evitar. É importante falar da questão do espinafre, que ele cozido tem um menor teor de oxalato. Então, para você diminuir o oxalato de alguns vegetais, não só do espinafre, é interessante o método de cocção. E você não aproveita essa água, então você vai cozinhar e você vai desprezar essa água, porque o oxalato vai todo estar... ali. Isso, exatamente. Tá. Mas a gente está aqui dando uma dica para que as pessoas diminuam a ingestão desses alimentos, mas não precisa eliminar completamente da dieta, precisa, né? Não, principalmente no caso de prevenção. No caso de uma pessoa que já esteja com infecção, ou mesmo com um cálculo renal, é bom evitar. Então evita naquele tempo, faz o tratamento, quando estiver normalizado, vai poder consumir, mas diminuir. Tá. Porque pode ter a recorrência. Inclusive sobre os alimentos que ajudam a causar, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. A Margarete pergunta o seguinte: olá, sou de Belo Horizonte, os mineiros estão em peso hoje assistindo o programa. Obrigada pela audiência, não só da galera aí de Minas Gerais, mas de todos que estão aí acompanhando a nossa revista. Regiane, uma mulher com cistite lá em casa... Estou enrolando hoje. Precisa restringir a alimentação, como a gente falou aqui desses alimentos. Ela pergunta, além disso, da bebida alcoólica. Beijo para você também, obrigada pela sua pergunta. Então, Margarete, é bom sim restringir bebida alcoólica, porque o etanol, ele altera a composição de bactérias presentes, tanto no intestino, quanto também no trato urinário. Então, ao contrário do que muita gente pensa, porque como a gente toma bebida alcoólica, quando a gente faz o uso de bebida alcoólica, nós vamos mais vezes ao banheiro, né? E a gente percebe que a urina está ficando cada vez mais clarinha. Então, muita gente pensa que o efeito da bebida alcoólica, nesse caso, é benéfico, porque você está urinando mais, está limpando mais a bexiga. Então, mentira total. Mentira. Tá equivocado quem pensa assim. Exatamente. Até mesmo porque essa ação que as bebidas alcoólicas têm de ser diurético é porque ela inibe um hormônio que a gente libera, que é o antinatriurético, que vai fazer com que a gente urine mais. Tá. Só que com o passar das horas que você bebeu, você foi ao banheiro, você vai sentir desidratação. Então você vai ter mais sede. E aí entra no ciclo, porque a pessoa sente mais sede, então ela vai lá, bebe mais bebidas alcoólicas no caso, e forma esse ciclo. Por isso é interessante você também tomar água. Então, bebida alcoólica é importante evitar, principalmente para quem está passando pelo momento de crise. Tá certo. Agora, daqui para cá são os alimentos bons, é isso? Isso. Então aqui... Quer trocar de lugar comigo? Porque, inclusive, a gente vai ter hoje aqui receitinhas, né? Já tá tudo preparado para você ensinar pra gente aí. Mas antes, fala pra mim desses alimentos que são os mais indicados para quem tem
cistite com muita frequência? Então, esses alimentos, uma característica importante é que eles alcalinizam o pH. Então, temos aqui a batata doce, né, a castanha do Brasil. Batata doce especificamente. Exatamente. Ou qualquer tipo de tubérculo? Então, eu trouxe como representante de tubérculo, pode ser outros também. Pode ser outros, pode. Certo. O abacaxi, também muito interessante. E o orégano, ele tem um efeito antifúngico e antibacteriano. Por isso também é bem interessante o consumo. Tá. O damasco, né, o tofu também são alimentos que alcalinizam o pH urinário, também são muito importantes para a saúde do trato urinário. Tá certo. Então é interessante escolher os alimentos que não deixem a urina muito ácida, porque aí você pode piorar, agravar a situação. Olha a pergunta de uma baiana aqui. Gente, sou baiana, é a Fadina que está perguntando, tá? E gostaria de saber se pimenta atrapalha no caso da cistite. Então, a pimenta, ela tem uma substância chamada capsaicina, que é um anti-inflamatório, antioxidante, que auxilia no processo de inflamação. Tá. Contudo, como é um irritante, ele pode irritar a mucosa, então nos períodos de crise é importante evitar. E nos outros dias consumir moderadamente, não tem problema. Tá, porque pedir para o pessoal da Bahia, principalmente, ficar longe da pimenta é meio difícil, né? Porque é uma delícia, né? Os alimentos que são servidos lá, que são os típicos, principalmente, combinam muito com pimenta, né? Então, e eles gostam bastante, é muito bom. Obrigada pela sua pergunta, viu, Fadina? Vamos fazer, então, a receita? Vamos começar? A primeira é uma bebida refrescante de cranberry. Até a doutora Albertina já tinha comentado que cranberry está sendo estudado, que cada vez mais está sendo descoberto que ele é muito bom para quem tem problemas de cistite, né? Então, o cranberry você pode encontrar ele, né, em lojas de produtos naturais. Você encontra tanto na forma de suco como na fruta seca. E é muito importante, assim, estudos têm mostrado que ele impede a adesão de bactérias como Escherichia coli, que a doutora também havia comentado. E também é importante para evitar a recorrência da infecção, tanto urinária quanto da bexiga. Tá. E também prevenção de cálculo. E ela é, como você falou, encontrada principalmente em loja de produtos naturais. Então não é uma fruta que a gente encontra com facilidade nos supermercados, né? E agora, quando a gente vai comprar, a gente vai ter que desprender um pouco mais de recursos financeiros. Quer dizer, ela é cara, é uma fruta cara pra gente incluir no dia a dia? Ela é cara para incluir no dia a dia. Não é tão acessível, assim. Tá, mas então o consumo dela deve ser feito com moderação também, né? Mas é importante para quem tem esse tipo de problema consumir diariamente? Ou em forma de suco, ou de repente em algum tipo de outro prato? É importante consumir pelo menos umas 3 vezes na semana. E quando está fazendo o tratamento, é importante o consumo diário, depois ela pode consumir, mas não com tanta frequência. Tá certo. Deixa eu passar para vocês então os ingredientes, o que você vai precisar para fazer essa bebida refrescante. Enquanto isso, você pode começar se quiser, tá, Vivi? Ó, para fazer essa bebida refrescante de cranberry, você vai precisar de... Deixa eu te ajudar, ó. Se a gente tirar aqui primeiro, fica mais fácil que sai o vácuo daqui de dentro. Esse é novo, né, gente? Por isso que eu não conheço. Muito prazer, querido. Querido liquidificador. Aí, ó, ele é meio... Ele tem aqui essa partezinha mais aderente, por isso que ele é mais difícil. Pronto, certinho. Lindo, né? Legal, hein, produção? Capricharam, muito legal. Então, você vai precisar, para fazer essa bebida, de 500 ml de água mineral. Já pode colocar tudo no liquidificador? Isso, pode colocar. Meio litro de água mineral. 200 ml de suco de laranja. Por que o suco de laranja? O suco de laranja, ele tem vitamina C. E também para auxiliar também na questão da hidratação, também é bem interessante. Tá, suco de laranja é importante que a gente tome todos os dias, né? Sim. 1 litro de suco de cranberry. Como é que você preparou esse suco? As pessoas podem encontrar ele já pronto, né, como você falou. Sim, pode encontrar. Mas no caso, se eu comprei a frutinha seca, como é que eu faço o suco dessa fruta? Então, geralmente é mais indicado o suco. Comprar o suco pronto. Exatamente. No caso, se for usar a fruta seca, então teria que aumentar um pouco mais da água e bater primeiro. Então, você vai bater primeiro a fruta seca com a água e depois acrescentar os outros ingredientes. E sobra algum resíduo da fruta? A gente precisa coar, alguma coisa assim? Ela tem alguma sementinha? Sobra o resíduo, mas não é necessário coar. Tá. Se, no caso, pessoas que têm dificuldade com semente, por conta da fibra, essas pessoas podem coar, não tem problema. Tá certo. Mas é exatamente por conta da fibra, é interessante não coar. Certo. E depois tem o abacaxi também,
Então você vai colocar meio abacaxi cortado em cubos. Isso aí vai ficar uma delícia, hein? Não precisa de açúcar, é muito docinho. O abacaxi também já é bem doce. O cranberry é doce? Eu confesso que eu nunca experimentei o suco puro. É doce? É doce. Então já sem adoçar ele já fica bem aceitável. Legal. Vou Pode subir bater. o som, querido Galdino? Bate rapidinho, mais Já pra tá misturar, pronto. né? Exatamente. Bater o abacaxi, é claro que tá em pedaços, o resto é só misturar. Quer que eu te ajude? Ele é durinho, né? É durinho aqui. Estamos laceando ele. Ele é novinho. Eu já trouxe um aqui. Você trouxe um pronto já? Já. Ah, deixa eu pronto. provar. Perfumado tá, viu, gente? Ai, que delícia. Esse perfume não é só do abacaxi, o cranberry também é bem perfumado, né? É, o cranberry também. Ai, que E a delícia. laranja também. Esse cheirinho. Nossa, é muito bom. É muito bom. E é muito refrescante, como o nome já diz, né? Sim. Nossa, que gostoso. Tá bem dividido o sabor. Eu não tô sentindo nem só o abacaxi, nem Não, só a não. laranja. Quer dizer, tá na composição, né, do cranberry também. Ele é esse fundinho docinho é dele. É do cranberry e o Ah, que azedinho gostoso. é do abacaxi. É do abacaxi. Junta os dois sabores. Ai, que delícia. Eu já tô com uma fome esse horário. Muito bom. Fica aqui me acompanhando, Suquinho. Porque tem mais uma receita pra te falar, tá? Você vai anotar agora uma receita de canapé de damasco com tofu, que tá super bonitinho aqui na apresentação. E as propriedades do damasco você já falou, né? Agora, no caso, o tofu. O que ele tem de bom para as pessoas que sofrem de cistite? Vamos tirar esse aqui já? Fica mais fácil pra gente mexer aqui. Você pega pra mim, Evaí, por favor, queridão? Pode tomar um suquinho, viu, gente? Tá bom? Delícia. Obrigada. Vai falando do tofu pra gente, Então, Vivi. o tofu, ele tem essa característica de alcalinizar o pH. E também aqui, no caso, ele está temperado com orégano, que eu já havia comentado da ação antifúngica e antibacteriana. E também tem azeite de oliva, que tem o azeite gordura também é bom? monoinsaturada, é muito interessante. Tá. Então, Como é que a gente faz esse patê? Então, no caso aqui, o canapé, eu vou distribuir esse damasco, certo? Depois que eu temperei o tofu, né, eu corto ele em cubinhos, é muito simples. Então, eu ia te perguntar isso, porque ele tá tão bonitinho que parece que você já comprou temperado. Então não, você pegou o tofu, temperou, colocou orégano Isso. e azeite, Um tá? pouquinho de sal também. São 100 gramas de tofu, Isso, tá? para cada 200 gramas de damasco. Para cada 200 gramas de damasco, além do azeite e orégano que você vai colocar a gosto. Isso. E como é que você fez? Você só Eu jogou cortei. o orégano e o azeite por cima? Exatamente. Tá. Aí muito você pega um gostoso. quadradinho. E aí E eu põe só no damasco. coloco- Exatamente. Tem pessoas que gostam de deixar assim, ou então colocam o palito para ficar mais fácil como aperitivo. Tá. Aí vai do gosto da pessoa também, se ela quer fazer alguma decoração. Enfim, é isso. É uma sugestão bacana, então, para você que está querendo ou fazer uma entradinha mais saudável para receber gente em casa, né, para os seus convidados, ou até mesmo como entrada, né, no almoço, Sim. no jantar, um lanchinho da tarde, muitas vezes. O sabor do damasco eu já conheço, eu quero experimentar o tofu para ver. Posso pegar um garfinho aqui? Pode. Para ver como é que ele fica assim temperadinho com azeite, com orégano, né? Não precisa pôr sal também não. Ou você gosta de pôr Eu um coloquei pouquinho? um pouquinho. Tá bem coisa gostoso. mínima. Bem gostoso, sabor do orégano bem presente, né? Muito bom. E aí com damasco fica uma combinação perfeita, né? Dá pra perceber que chega esse horário, eu tô morrendo de fome já, né, gente? Bem gostoso mesmo. Bom, a gente pode dizer que essa infecção, né, a ITU, né, como o pessoal fala, que é a infecção do trato urinário, é uma das mais comuns, né? Hoje em dia, e as mulheres sofrem muito com isso. Então, como normalmente são as mulheres que cuidam da alimentação da casa, é importante que elas se informem quais são os alimentos que deixam a urina com um pH mais ácido ou mais alcalino, para justamente oferecer esses alimentos mais saudáveis para as pessoas em casa, né? Com certeza. É interessante você equilibrar. Muitas pessoas que falam, vou restringir alimentos ricos em cálcio. É porque devido ao aumento do cálcio na urina que tem formação de cristal. Não. O interessante é você equilibrar o pH para você ter exatamente o conteúdo de cálcio necessário para a formação do osso e diminuir a presença dele na urina. Por isso que é importante. E ainda mais as mulheres que têm maior incidência também de osteoporose, então tem que ter esse equilíbrio orgânico. Tá. Então nada de excesso, também não precisa restringir, não precisa ser radical, é mesmo uma questão de equilíbrio.
Inclusive, a Vivi passou pra gente aqui uma lista, que eu acho interessante, né? Dizer para as pessoas em casa dos alimentos que são benéficos. Ela citou alguns aqui, né? Que, como você falou, alcalinizam o pH urinário. Frutas como cranberry, melão e o abacaxi, que também estavam presentes aqui nessa receita. Oleaginosas, como a castanha do Brasil, né? Que você já comentou. As frutas secas no geral. No geral. Pode ser ameixa? Pode sim. E, inclusive... Figo. Tem uma fruta muito importante que é a ameixa meboshi. Ele é muito encontrado na Liberdade. Ah, é? Ele é extremamente alcalino. Assim, para as pessoas que têm essa suscetibilidade de ter infecção, é muito interessante o consumo. E pode usar como snack, né? No meio da tarde, entre as refeições, né? Tá. Ovo de codorna também é bom? É bom. Legal. E os tubérculos, como ela já comentou aqui. No caso, ela trouxe o exemplo da batata doce, mas pode ser qualquer tipo de batata e outro, mandioca, etc, né? Os alimentos que são prejudiciais, que adicionam, né? Que acidificam o pH da urina, carne vermelha, que a gente não citou aqui. Não citamos. A carne vermelha também é a mesma questão do leite de vaca e do queijo, devido à proteína. Tá. Ela contém esses aminoácidos sulfurados que acidificam o pH, tanto do sangue quanto da urina. E aí tem uma maior excreção de minerais, possibilitando a formação de cálculo. Tá. O restante a gente já citou aqui, que é o espinafre, o queijo, o leite de vaca e o chocolate amargo. Muito legal, Vivi. Legal te ver de novo, viu? Te receber aqui, foi um prazer. E essas receitas são muito gostosas, como o nome mesmo propôs, essa bebida é muito refrescante, façam em casa. Se você ainda não conhece o cranberry, conheça, porque é uma fruta deliciosa, né? Com certeza. Não só difícil de encontrar, mas é importante que você frequente lojas de produtos naturais, porque lá tem uma série de produtos que são muito bons, né, pra gente incluir no nosso dia a dia, não só o cranberry. Vou deixar o site para você fazer contato com a Viviane Santana, que é nutricionista, www.vponline.com.br www.vponline.com.br. Obrigada, viu, minha querida? Até uma próxima. Muito legal te ver de novo, viu?